Muito obrigado, muito obrigado. É a minha última oportunidade aqui com vocês. A gente tem mais alguns poucos minutos para uma reflexão da Bíblia e a gente começar essa nova semana. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Felipe vai cantar uma música no final. Sem querer, a gente tinha pensado na mesma música. As coisas são assim. Gênesis capítulo 37, eu leio os primeiros versos do texto bíblico, para você carregar essa mensagem no seu coração. A Bíblia diz: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tudo que a gente recebeu aqui, não apenas hoje, mas durante esta semana. Nossa última oportunidade aqui, antes de abrirmos essa porta, que vai nos mostrar os desafios de uma semana que começa, novos obstáculos, batalhas, sonhos. Mas a gente voltou aqui, Pai, para ouvir uma palavra Tua que direcione nossa caminhada, para receber do Senhor algo que nos desperte, que nos alivie as cargas, que nos dê motivações acertadas para a gente continuar lutando. Que a gente sinta a Tua presença, assim como já sentiu em cada uma das partes desse programa, agora, com a Tua palavra diante de nós. Fala ao nosso coração, Senhor, queremos Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos. A pergunta que eu quero me propor a responder junto com você, nessa nossa última oportunidade aqui, é: qual é o plano de Deus para a sua vida? O que Deus quer com você? Para onde que Deus quer te levar? O que Deus quer fazer com a sua vida? E eu queria ilustrar isso através da história do José. O José é meu segundo personagem predileto da Bíblia. O primeiro é Davi. Eu gosto muito de Davi. Aliás, acho que eu nem preguei sobre Davi aqui essa semana. Tem uma semana só para falar de Davi. Daqui 10 anos eu volto aí, né, pastor? Para fazer mais uma. Tá bom. Mas o José é um camarada extraordinário. Tem muito mais coisa que a gente se assemelha a José do que a gente imagina. O José, ele conviveu com uma espécie de silêncio de Deus. Mesmo sendo um dos patriarcas mais importantes da história do povo de Israel, ele não teve acesso a manifestações divinas, ele não viu um anjo, ele não ouviu uma voz, ele não teve um encontro assim com Deus. Ele teve alguns sonhos, mas parece que serviram mais para complicar a vida dele do que para ajeitar as coisas. José, ele conviveu com essa espécie de silêncio de Deus, mas mesmo assim, a Bíblia diz que José, ele teve um compromisso com Deus dos seus pais. Uma coisa que eu acho interessante é que, em todos os capítulos da vida dele, a gente vê que ele foi fiel a Deus. Nós costumamos ver aquela cena, que ele estava lá na sala de estar de Potifar, e que ele resistiu uma tentação, e foi puro, e permaneceu fiel. Mas, se você olhar a vida de José, de uma ponta a outra, você percebe um homem, um rapaz, um jovem, um garoto, que permaneceu ao lado de Deus. Ele não era perfeito, mas permaneceu ao lado de Deus na jornada. O que nós acabamos de ler é que José era filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e uma coisa que José teve que conviver foi com a predileção do seu pai. Dos 12, José era o predileto. Não sei se você sabe, mas esse negócio de os pais preferirem um filho em detrimento do outro, isso não dá certo. É uma coisa muito complicada. O José, ele teve que conviver com esse trauma. Por um lado parecia um benefício, mas por outro isso acarretava em um desequilíbrio nas relações dele com seus irmãos. Agora um parêntese, pessoal.
Só um parênteses agora. O Jacó era filho de quem? De quem, pessoal? Isaac. O Isaac teve 2 filhos, o Jacó e o outro era quem? E você lembra que na casa do Jacó tinha essa coisa de filho predileto? Jacó era preferido de quem? Da mãe. E o pai preferia Esaú. Deu certo esse negócio? Deu uma encrenca, pessoal. Jacó teve que fugir de casa, o irmão prometeu matá-lo, a mãe ajeitou um negócio para poder enganar o pai. Um negócio esquisito. Isso acarretou em trauma, em confusão. Jacó nunca mais viu o rosto da sua mãe, aquela que o amava mais do que a ninguém mais. Sabe, isso aí deu uma bagagem muito, muito ruim para Jacó. Agora veja, olha Jacó. Ele conviveu com esse erro na sua casa, e quando ele sai de casa, e ele vai construir a sua história, forma a sua família, o que ele faz? Eu queria te falar uma coisa aqui, em nome de Jesus. Você não é obrigado a repetir os erros dos seus pais. Veja, eu não estou dizendo que você tem autorização para jogar os erros dos seus pais na face deles. Não. Nossos pais, eles erraram. Eles não são perfeitos. Mas a gente tem que aprender. Talvez eles foram muito melhores do que os que vieram antes deles. Mas não foram perfeitos. Agora, os erros que eles cometeram, mesmo na nossa história, as escolhas erradas que eles fizeram, que nos afetaram, elas não podem, elas não precisam necessariamente determinar a história que a gente vai escrever. Uma vez eu estava diante de um garoto, ele falou assim: pastor, ora por mim. Eu falei: o que foi? Ele falou: eu vou trair a minha esposa. Eu falei: que isso, rapaz? Ele falou: pastor, eu estou sendo bem direto, porque é o seguinte, lá na minha família é assim, meu avô traiu minha avó, meu pai traiu minha mãe, então eu acho que eu vou trair minha esposa. Eu falei: que é isso? Não, mas está no meu sangue. Eu falei: para com isso. Mas é porque meu pai tinha problema financeiro, meu avô tinha problema financeiro, e por isso que eu sou meio desregrado, por isso que eu compro o que eu não preciso, por isso que eu estouro o cartão de crédito. A escritora Ellen White, ela tem uma frase que eu gosto muito, eu tento me lembrar sempre. Ela diz assim: Deus nos concede poder para romper com qualquer tendência herdada ou adquirida. A gente tem que ser sábio para aprender com os erros daqueles que vieram antes de nós. A gente carrega, claro, traumas, carrega um DNA, carrega uma cultura em que a gente foi formado, mas a cultura que se sobrepõe a todas essas é o que a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos orienta em cada aspecto da nossa vida, especialmente na construção da família. Eu gosto de falar de casamento, pessoal. Eu não tenho problema de casamento. Daqui a um tempo, talvez eu tenha. Mas, por enquanto, eu posso falar de ideais. Na minha cabeça, Melina e eu vivemos um casamento perfeito. Quando a gente botar os pés sujos dentro dessa sala sagrada, aí a gente vai conversar depois sobre isso. Mas, pessoal, você não é obrigado a repetir os erros dos seus pais. Você não é obrigado. Pelo poder de Deus, você pode escrever uma história muito diferente, muito melhor, muito abençoada. Amém? O Jacó fez essa loucura de preferir o José em detrimento dos demais. E você sabe que isso aí deu uma confusão tremenda. A maneira que ele escolheu para demonstrar a sua preferência por José foi que ele fez uma roupa bonita para o José. Você lembra da história? Tem 2 possíveis traduções. Uma diz que era uma roupa colorida, outra diz que era uma roupa de manga comprida. Qualquer que seja a verdade aí, ou se forem as duas coisas, mas as duas, elas sinalizam a mesma realidade. Roupas coloridas eram usadas só por pessoas muito nobres, por príncipes, sacerdotes, reis, porque naquela época era difícil ter uma roupa com uma cor só. Dava um trabalho. Imagina ter uma roupa com um monte de cor. O trabalho que dava, era caro, era custoso. Jacó fez uma roupa com um monte de cor. Aí quando ele preparou aquela roupa, foi lá para os filhos para entregar o presente, e o Rubem pensou que era para ele, né? Ele era o mais velho. Ele era o próximo a liderar o clã. Mas não, passa por Rubem, passa por todo mundo, não me lembro os nomes todos. Aí entregou para José. Imagina o que o Rubem sentiu, pessoal. Eu já odiava. Agora, imagina uma roupa colorida de manga comprida.
Os irmãos usavam roupa de manga curta, porque a roupa de manga curta é quem está no trabalho pesado. É para quem ia cuidar dos animais, para quem ia carregar peso, para quem ia suar, para quem tinha que se movimentar com facilidade. Aí Jacó pega uma roupa de manga comprida e dá para José. Fala assim, ó, vocês aí, ó, ao trabalho. José não. Vai ficar em casa com o papai assistindo a Novo Tempo, nova grade de programação, tomando um suco da Super Bom, coisa mais deliciosa. Deixa ele aí no Netflix, não, Feliz 7 Play, quer dizer. Deixa ele aí em casa. Sabe, esse negócio não dá certo. Eu lembro quando eu era garoto, eu falei assim, eu senti que Deus estava me chamando para ser pastor. Aí eu falei com meu pai, pai, eu quero ser pastor, então eu tenho que pregar. Arruma aí uma quarta-feira chuvosa, das férias, sabe? Um feriado. Arruma uma quarta-feira vazia da igreja aí para eu pregar. E aí, aí meu pai me colocou lá na escala, era ancião da igreja, deu a carteirada lá. Aí eu fiquei semanas assim, treinando o sermão, sabe, pessoal? Escrevendo e tal, e não sei o quê, preparando, meu pai me ajudando e tal, preguei. E comecei a gostar, meu pai me colocou depois num culto de domingo, e depois falei num JA, e depois, até que um dia meu pai chegou em casa e falou, filho, você vai pregar num sábado. Falei, em que ano? Falou, ó, daqui um mês. Falei, meu pai do céu, imagina, pregar na igreja, no sábado. Me pus a preparar o sermão, e preparava, e escrevia, e anotava, e treinava com as árvores, e tal, e aquela coisa toda. Até que chegou o dia antes, era uma sexta-feira à tarde. Eu estava na varanda lá de casa, meus pais moram num pequeno sítio, tem uma varanda, tem uma rede bacana assim, aí tem umas árvores, e sexta-feira à tarde meu pai tinha um hábito, né, de limpar o quintal. E aí meu pai à tarde saiu assim pela varanda, e estava lá, eu na rede com a Bíblia, com um caderno, estudando, meu irmão jogando bola, chutando a bola na parede, né? Chutando a bola na parede, porque não tinha um irmão para jogar com ele. E aí, meu pai saiu assim, olhou para mim, olhou para o meu irmão, olhou para o quintal, olhou para mim, olhou para o meu irmão, falou assim, Cláudio, meu irmão, se estiver ouvindo, em nome de Jesus, haja perdão no teu coração. Aí, aliás, meu irmão agora está pegando um avião, ele está vindo aqui para São Paulo, e enfim, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Aí, pessoal, meu pai falou assim, Cláudio, você, vem comigo, vamos limpar o quintal. Meu irmão olhou para mim, olhou para o meu pai, olhou para o quintal, olhou para a bola, teve aquele mini AVC, sabe? O quê? Ele falou assim, e ele? Ele falou, ele está estudando, ele vai pregar, você vem limpar o quintal comigo. Eu louvo a Deus que meu irmão não tinha mais 10 para formar uma gangue para me matar. Porque se pudesse, ele também me matava, pessoal. Pelo menos me venderia. Porque a Bíblia diz que foi exatamente isso que os irmãos de José fizeram com ele. Agora imagina. José está lá no lombo de um animal sendo vendido. Ele está nu, está envergonhado. A roupa bonita os irmãos arrancaram, rasgaram. Ele está agora junto com pessoas estranhas que falam um idioma estranho, em direção a uma terra estranha, pior do que isso, em direção a um futuro estranho. Ele não sabe o que vai acontecer, mas foi no lombo daquele animal que José tomou a decisão mais importante da sua vida. Ele decidiu ser fiel ao Deus dos seus pais, custe o que custasse. E se você puder gravar uma coisa dessa mensagem, isso seria o seguinte: a história de José está na Bíblia para nos mostrar que é possível ser fiel a Deus mesmo quando tudo dá errado. É possível ser fiel a Deus mesmo quando tudo dá errado. Olha o que está escrito no capítulo 39. Eu queria ler esse texto com vocês. É quando o autor bíblico descreve a chegada de José ao Egito. Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Verso 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor abençoava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou as mãos tudo que ele tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio,
por amor a José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha. A gente podia ler o restante do capítulo, eu vou te fazer um desafio. Se você ler todo o capítulo 39 do Gênesis, você vai perceber uma coisa interessante. Aqui o autor bíblico está descrevendo a chegada de José até o Egito e como as coisas se desenvolveram lá. Mas existe uma frase, ou duas frases meio sinônimas na língua, que funcionam como uma espécie de refrão nesse texto. José foi vendido, chegou no Egito. Pausa, o Senhor era com José. Um homem chamado Potifar o comprou, o trouxe para sua casa para ser escravo, para cuidar das coisas. Pausa, a bênção do Senhor estava sobre José. Se você ler todo o capítulo 39, você vai encontrar 7 vezes, 7, essa expressão sendo repetida. É como se o autor bíblico estivesse narrando uma tragédia na vida do José, mas fizesse questão de fazer sucessivas pausas para dizer, calma, o Senhor estava com José. Pessoal, isso aqui é importante e interessante porque isso vai totalmente contra o que a gente é acostumado a pensar, né? Parece que Deus está com a gente quando as peças do quebra-cabeça se encaixam, quando as pessoas elas têm prazer na nossa presença, quando está tudo certo, quando a casa está em ordem, quando o cartão, a fatura está paga, quando está tudo legal. Aí sim, uau, Deus está comigo. Eu lembro da história daquela mãe que estava indo para a igreja com a filhinha. E sabe, um dia assim, o céu bem azul, ensolarado, aquele dia lindo, e a mãe andando com a filhinha, com as mãos dadas assim, e indo para a igreja, aí a mãe sentiu aquele momento, né, de dar uma lição espiritual, e ela falou assim, filha, olha que dia lindo, olha como as flores são coloridas, olha como o céu é azul, é lindo, não, mamãe? Filha, nunca se esqueça, Deus nos ama. A menina, uau, que lindo, maravilhoso, gostei. Acontece que no sábado seguinte, a mesma mãe com a mesma filha estavam indo para a igreja. Mas amanheceu um dia frio. E estava nublado. E as duas pegaram até o guarda-chuva, porque parecia que ia chover. Sabe aquele dia feio, assim, pesado? E as duas estavam andando para a mesma igreja. Acontece que nesse dia a mãe não falou nada. Mas a filha puxou a mão da mãe e falou assim, mãe, posso te perguntar uma coisa? Pode, filha. Mãe, e hoje? Deus ama a gente hoje? Deus só ama a gente, Ele só está com a gente quando o dia está claro, quando está bonito. O texto bíblico me diz algo que eu preciso saber nos dias nublados da minha vida. Se Deus estava com José no pior momento da sua vida, Deus está comigo em todos os momentos da minha. Se tem alguém no meio da tempestade aí, assim como estava com José, Deus está com você também. Não sei onde você está, no meio da confusão da vida, Deus está com você. Eu não sei o que fizeram para você, ou contra você, mas Deus está com você. Eu não sei onde é que as escolhas dos outros te colocaram, mas Deus está com você. Na história do planeta Terra, nunca houve um momento em que um filho de Deus estivesse sozinho, porque o Senhor estava com José, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Amém? Agora não tem nenhuma história ruim que não possa piorar, não é verdade? José foi vendido escravo, estava lá trabalhando para o Potifar. Ele foi acusado injustamente, eu não vou me deter naquele episódio da sala de estado de Potifar, mas ele foi acusado falsamente e ele foi levado para a cadeia. Aquele garoto que não lavava um copo na pia de casa, ele agora era escravo limpando o chão na casa de um pagão. Mas aqui, deixa eu falar uma coisa para você. O que me chama a atenção do José é o seguinte, pessoal. Ele foi mandado para o Egito para ser escravo. Sabe o que José decidiu fazer? Ele decidiu ser o melhor escravo do Egito. Olha, pessoal, eu vejo cada crente falcatrua por aí. Eu vejo um monte de crente que é o pior funcionário que tem na empresa. Eu vejo um monte de crente amargo, que é o mais fofoqueiro do departamento. Eu vejo cada crente que fica dando aleluia, mas é o que chega atrasado, e é o que faz questão de sair mais cedo, que fala mal do chefe, que arranja um jeitinho, que arranja um atalho, que faz de qualquer maneira. José foi mandado para o Egito para ser escravo, mas sendo escravo decidiu ser o melhor que ele pudesse ser. O que eu aprendo com José é que onde quer que eu esteja, onde quer que as minhas escolhas, ou as escolhas de outras pessoas que têm autoridade sobre mim, aonde quer que as escolhas me levem, ali eu devo ser excelente. Você sabia que tem um tipo de crente que é assim, ó,
ele é especialista, presta atenção, ele é o especialista em ser o melhor no lugar onde ele não está. Não, é porque eu estou aqui, é porque aqui é limitado. Mas se eu tivesse lá, aí ninguém me segurava. Aí o cara, eu sou pastor, né? Aí tem um pastor que é pastor de uma igreja bem pequenininha, bem pobrezinha. Chega lá, e aí pastor, tudo certo? Olha, rapaz, se tivesse mais recurso, olha, que o pessoal aqui não entende. Aí vai, legal. Aí você vai visitar o cara um dia, está numa grande igreja, com recurso, estrutura, um negócio extraordinário. E aí, agora só bênção. É pessoal secularizado. Não tem apoio, não tem apoio. Ninguém quer fazer as coisas. Se tivesse um povo fervoroso, e se tivesse, para com isso. Tem gente que é especialista em ser o melhor no lugar onde não está. Mas o único lugar onde Deus pode usar você, onde Ele pode desenvolver seus dons, onde Ele pode te usar para ampliar o reino dEle nessa terra, é exatamente onde você está. E se é como escravo limpando o chão da casa de um pagão que você está, é lá que Deus vai estar com você, e Ele vai usar você para abençoar aquele lugar e para te fazer uma bênção onde quer que você for. Amém? É isso. Aí na prisão, sabe o que José fez na prisão? Se transformou no melhor prisioneiro do Egito. Sabe por quê? Quando as pessoas aprendem a viver excelência, não tem circunstância, não tem companhia, não tem recurso, não tem nada exterior que possa impedir algo que Deus colocou dentro dessas pessoas. Se é na prisão que está, então é o melhor prisioneiro dessa terra, é José que vai ser. E enquanto tinha preso lá, tive um pesadelo, não sei o quê. Sabe o que José estava fazendo? Ele estava fazendo network. E foram os contatos que José fez na prisão que levaram ele para fora da prisão. Onde você está, faça o que você tiver nas mãos da melhor maneira possível. E faça amizades, conheça pessoas, compartilhe ideias, seja útil para as pessoas, faça o bem para as pessoas. Era isso que José fazia. Agora, pessoal, a história se desenvolve, né? Eu vou já para o ponto final aqui da minha fala. Você sabe que o tempo passou, José ficou esquecido, mesmo pelos seus contatos, lá naquela prisão. Mas José, um dia, depois de interpretar sonhos do rei, se transforma no governador do Egito. E eu queria convidá-lo para o último texto de hoje, no Gênesis capítulo 45, a partir do verso 4. Eu queria que você entendesse uma coisa aqui para a gente levar para a nossa semana. Aqui eu encontro como que o clímax da história de José. É o momento em que as peças parecem que se encaixam, em que tudo faz sentido. José agora tem poder, José é um homem de autoridade, mas você não encontra aqui um José indo atrás da esposa de Potifar para se vingar. Você não encontra José mandando emissários para a terra dos seus pais para se vingar dos irmãos. Você encontra José, se agora no trono que ele está, é lá que ele vai ser excelente, é lá que ele vai prover para a terra, é lá que ele vai ser sábio, é lá que ele vai alimentar as pessoas, é lá que ele vai ser útil também. Mas, depois de um tempo, a fome alcançou a terra dos seus pais, os seus irmãos vieram para comprar alimento, e depois de alguns testes a que José submeteu os seus irmãos, ele se dá a conhecer. Verso 4, capítulo 45, verso 4, a Bíblia diz assim: disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. O final do verso 5 diz: porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Verso 7, Deus me enviou adiante de vós. Verso 8, não fostes vós que me enviastes, Deus é que me pôs por pai de Faraó. Olha para mim, duas lições que José aprendeu e que a gente deve levar para a nossa vida. Primeiro, nesse momento aqui, José entende uma realidade espiritual. José entende que Deus tem um plano para a nossa vida. Uau, um total de 1 amém. E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Não, presta atenção, essa faz parte da minha fala. A gente não vibra com isso, porque essa é a frase mais calejada, mais arrebentada do mundo cristão evangélico de todos os tempos. Essa é a frase que a gente usa
quando a gente não tem mais nada para dizer. Imagina, é quando uma pessoa está com um problemão e ela vem falar com você, ela começa a desabafar. E quanto mais ela vai falando do problema, menos você sabe o que dizer. E quando ela termina de falar e ela te olha, e aí? Aí você respira fundo e fala assim, ó, fique tranquilo. Deus tem um plano para a sua vida. Pronto, não resolveu nada, né? Agora o problema é quando você que está com problema, e aí vai para a pessoa, desabafa e conta e tal, e fala tudo, e me diz alguma coisa. E a pessoa para você, fala assim, fica tranquilo, Deus tem um plano. Deus tem um plano. Sério. A gente acha que o plano de Deus, pessoal, a gente acha que o plano de Deus é aquela coisa que acontece para se encaixar com as nossas expectativas. A gente acha que o plano de Deus acontece, ou ele se realiza, ou ele se concretiza, quando as coisas acontecem de acordo com o que a gente planejou no começo. A gente acha que o plano de Deus está acontecendo na vida de alguém que é espiritual, na vida de alguém que está pregando o evangelho, na vida de alguém que está firme na fé, na vida de alguém que prega para uma multidão, alguém que é útil. Ah, Deus tem um plano, Ele está usando fulano. Olha, José entendeu que Deus tem um plano para a nossa vida, mas aqui no texto bíblico está escrito qual é o plano de Deus, não apenas para a vida de José, mas para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós. Sabe qual é o plano de Deus para a nossa vida? O plano de Deus é salvação. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O plano de Deus para a sua vida, eu espero não te frustrar com essa consideração, o plano de Deus para a sua vida é que você viva para sempre. Ele quer salvar você. Mas enquanto você pisa esse planeta aqui, o plano de Deus é que, sendo salvo por Ele, Ele possa usar a sua vida para salvar o maior número de pessoas possível. Tem gente que acha que o plano de Deus na vida de José era levar um menino escravo até o trono do Egito. Tem gente que acha que o plano de Deus para José era honrar os que foram humilhados, era fazer José ter a carruagem mais linda do Egito, era fazer José casar com a mulher mais bonita do Egito, era fazer ter ruas no Egito com o nome de José, era fazer as pessoas o aplaudirem. Nada disso, pessoal. Seja dando para você ou tirando da sua vida, o plano de Deus é que você seja salvo e que através da sua vida o maior número de pessoas possível esteja no céu. Você pode pedir qualquer coisa para Deus. Não tem nada que você peça que Deus não possa fazer. A questão é que no coração de Deus só tem um plano. Ele quer salvar você. E se dando para você, isso significar a sua perdição, desculpa, Ele não vai dar. Se tirando de você, isso vai significar a sua perdição, desculpa, Ele não vai tirar. Porque o plano de Deus é salvar. Eu espero não frustrar ninguém. Mas eu tenho que dizer para você, o que acompanha essa frase é o seguinte: tem um monte de gente buscando felicidade, buscando o sentido da vida fora desse plano. Não tem. Não tem. Você só vai ser feliz quando você entender que você foi criado para ser salvo, para viver eternamente, e que você foi criado para mostrar Deus para outras pessoas. Você foi criado para refletir o caráter de Deus para quem está à sua volta. Você foi criado para ser um sinal do reino de Deus nessa terra. Você foi criado para ser útil na vida das pessoas, com excelência, com generosidade. Você foi criado para salvar uma geração. O plano de Deus é esse. E se você insistir em andar do lado dele, ser fiel a ele, em se dispor aos propósitos dele, ele vai realizar esse plano de salvação na sua vida. Amém? Ou você acha que quando Deus está te fazendo ouvir essas coisas, Ele está pensando só em você? Ele está pensando nas pessoas a quem Ele vai amar através do seu amor. Ele está pensando nas pessoas a quem Ele vai servir através do seu serviço. Ele está pensando nas pessoas que Ele vai perdoar através do seu perdão. Mas a segunda coisa que José entendeu, pessoal, para terminar, é que José entendeu que Deus pode transformar até os reveses da nossa vida em bênçãos para nós. Fácil de falar, difícil de viver. É difícil quando você está no meio da tempestade, né? Alguém dizer, fica tranquilo, Deus transforma até tempestades em algo bom. Deus transforma até catástrofes em algo bom. É fácil de falar de fora, é fácil de ensinar isso, mas é difícil de viver. A gente ouvi outro dia uma frase, alguém falou assim, ter fé é acreditar de antemão naquilo que só faria sentido em retrospectiva.
É fácil de a gente acreditar depois que as coisas aconteceram. Difícil é acreditar quando o futuro é um mar aberto à nossa frente. Mas José, ele entendeu que Deus podia transformar até os reveses da vida em algo que abençoasse a sua existência. Muita gente me pergunta assim, pastor, por que está acontecendo isso? E a minha resposta é, não sei. Muita gente confunde a vida de fé com ter todas as respostas. Para mim, ser cristão não significa ter todas as respostas. Aliás, eu acho que a gente está muito mais perto de Deus quando a gente tem dúvidas sinceras do que quando a gente tem respostas vazias. Eu acho que a gente vai viver a vida aqui nessa terra colecionando um monte de perguntas que Deus só vai responder para a gente na eternidade. Porque Ele vai precisar de uma eternidade para explicar. Ser cristão não é saber de tudo. Não é ter todas as respostas. Eu lembro da história do garoto. Ele morava numa cidadezinha pequena. E ele não conhecia muita coisa. Tinha uma rodovia que cortava assim a pequena vila em que ele morava. E ele estava lá jogando bola. Jogando bola e tal. E de repente, aquela estrada deserta, passou um carro. Isso já era uma coisa meio incomum. Aí o carro parou. Já era um evento. Aí do carro desceram 2 homens bem elegantes. Era um milagre. O menino esqueceu a bola. E ficou assim, sabe o menino do buchão, com a boca aberta assim? Olhando para os homens. Os 2 homens desceram do carro. Aí foram até o garoto e começaram uma conversa meio esquisita. Falaram assim, garoto, se a gente seguir nessa direção, qual é a próxima cidade que a gente encontra? O garoto olhou para eles e falou assim, não sei. Ok, filho. A quantos quilômetros daqui tem um posto de gasolina? O garoto olhou para eles e falou assim, não sei não. E eles tentaram mais uma pergunta. Ok, menino, qual é o nome desse lugar em que você mora aqui? O garoto olhou para ele e falou, não sei. Não sei, não faço ideia. Os homens ficaram irados, ficaram muito irritados. Falaram assim, ô menino, você não sabe onde você mora, você não sabe onde tem posto, você não sabe a próxima, você não sabe de nada, rapaz. E o garoto olhou para eles e falou assim, moço, eu posso não saber de nada, mas não sou eu que estou perdido. Porque, pessoal, a vida cristã não significa ter todas as respostas. A caminhada de fé é a caminhada de quem conhece aquele que tem todas as respostas, aquele que sabe tudo, pode tudo e faz tudo para a nossa salvação. Sabe, eu sonho com uma geração de jovens que vão se levantar e vão tomar uma posição no mundo espiritual. E perceba, uma posição no mundo espiritual pode ser excelência no que você faz. Eu sonho com um dia em que nas classes das faculdades, dos colégios, todos vão saber que os jovens que creem em Deus são os melhores alunos. Eu sonho com um dia em que você possa entrar em qualquer departamento, em qualquer repartição, em qualquer escritório, e você vai ter a notícia de que aquele garoto, aquela moça que tem a Bíblia como guia da sua vida, ele é o melhor funcionário que existe ali. Eu sonho com um dia em que você possa ir para qualquer rua, de qualquer vizinhança, e a notícia que se tenha é que aquele garoto, aquela menina, aquela senhora, aquele homem que mora naquela casa, que ama a Deus, que tem a Bíblia como guia da sua vida, ele é o melhor vizinho que já teve naquela rua. Eu sonho com um dia em que a gente entenda que o plano de Deus não é nos dar coisas. O plano de Deus não é ser o realizador das nossas urgências ou das nossas necessidades. O plano de Deus é salvar a nossa vida, para sermos tudo o que Ele deseja que a gente seja, enquanto Ele não vem. Que as pessoas, quando estiverem perto de você, elas tenham um encontro com Jesus. Que quem estiver ao seu lado, essa pessoa conviva com constantes perguntas, tipo, por que ele faz isso? Por que ele fala assim? Por que ele compra desse jeito? Por que se relaciona dessa forma? E que a resposta para todas as perguntas seja uma e a mesma. É por causa de Cristo. É porque o que de melhor tem em nós é Cristo. É porque a gente recebeu tudo do céu em Cristo. E a gente vive para dar Cristo para todos que estão à nossa volta. A gente encerra aqui a nossa semana de aventuras. Mas a gente vai ouvir agora mais uma música do Felipe. Meu desejo para você nessa nova semana
é que quando você sair por essa porta fora, você saia com um compromisso com Deus, um compromisso de excelência, em tudo que você fizer, onde você estiver. Não espere estar num bom lugar, não espere ter condições para isso, não espere apoio para isso. Entenda que o plano de Deus é que você seja uma bênção onde você estiver, seja o melhor no que você tiver nas mãos para fazer, e que através da sua influência, dos seus dons, da tua presença, muitas pessoas sejam salvas para o reino da glória. Enquanto nós ouvimos essa música, nós podemos tomar mais uma decisão aqui. E se você, hoje de manhã, aliás, hoje à tarde, no final dessa tarde, início dessa nova semana, você tiver coragem de ficar em pé e dizer assim para Deus: Deus, eu não sinto que eu estou fazendo o meu melhor, onde eu estou, com o que eu tenho nas mãos. Eu sinto que talvez não esteja honrando o teu nome, onde o Senhor me colocou. Mas eu queria tomar uma decisão aqui, eu queria assumir uma posição no mundo espiritual. Eu me coloco em pé para ser excelente, onde você me colocar. E eu me coloco em pé para eu ser um sinal do teu reino, para que todos que estiverem à minha volta conheçam o Senhor através do meu jeito de ser. E para que muita gente seja abençoada pelo Senhor através da minha vida. Se alguém deseja hoje se colocar nas mãos de Deus para isso e quer ver milagres acontecendo, enquanto a gente ouve essa canção, quero convidar você para orar, para ficar em pé. E no final a gente vai orar junto mais uma vez. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero para sempre servir-Te por onde for. Preciso Senhor, você pode cantar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Derrama em mim Teu amor. Quero para sempre servir-Te por onde for. Toma os meus
Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Sim, eu quero pra sempre servir-te por onde for. Amém. Sabe, se Deus mudou a vida de uma nação inteira por causa de um jovem que se entregou ao seu plano, eu fico pensando o que Ele não pode fazer se Ele puder usar da mesma forma todos nós que estamos aqui. Eu sonho com uma geração que vai se levantar para ser útil nesse planeta, que vai parar de olhar para Deus como um realizador de sonhos, vai olhar para Deus como um rei que merece uma vida de obediência, de devoção, que vai olhar para as coisas que tem nas mãos e vai fazer tudo com excelência, que vai se preocupar menos com as dificuldades, com as contrariedades, com os reveses à volta, e vai olhar cada vez mais fixamente para a eternidade, porque foi para ela que nós somos feitos, é para ela que Deus quer nos devolver. Mas enquanto estivermos aqui, que sejamos um sinal do que Deus pode fazer nesse planeta. Vamos orar? Querido Pai, aqui colocamos um ponto final nessa semana que foi tão especial para nós. Mas nós te damos autorização para começar a escrever uma nova história na nossa vida. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe das nossas fragilidades, das nossas limitações, conhece nossos capítulos mais escuros e estranhos, Pai. Sabe nossos pontos fracos. Mas o Senhor nos ama com amor incondicional. O Senhor nos ama como se só um de nós existisse neste planeta. É por isso, Pai, que nós nos lançamos nos Teus braços. Nós não queremos continuar fabricando um roteiro para a nossa vida. A gente quer viver o Teu plano para a nossa existência, Pai. Que se tiver um jovem, uma garota, um menino, alguém aqui nesse fim de tarde que ousar olhar para o céu e dar autorização ao Senhor para interferir na vida aqui na terra, que o Senhor surpreenda cada um desses com a Tua graça, com o Teu poder de fazer milagres, com o Teu poder de abrir portas, de mudar situações, tudo isso para a glória do Teu nome e para a salvação de pessoas, Pai. Não permite que nenhum de nós viva uma vida espiritual de egoísmos, de vaidades, uma vida autocentrada, Pai. Que os nossos olhos estejam em Cristo e naqueles por quem Cristo morreu. Nós entregamos aqui as nossas mãos para isso. Nós entregamos a nossa mente, nossa capacidade intelectual, nossos relacionamentos, tudo para a Tua glória, tudo para o avanço do Teu reino nessa terra, tudo para a salvação do maior número de pessoas possível, Pai. Nosso desejo é que quando a gente sair por essas portas afora, saiamos de mãos dadas com Cristo Jesus. E que Ele seja sempre o primeiro, o último e o melhor de tudo da nossa vida. Pois é em nome dEle que oramos e nos entregamos ao Senhor. Amém.